Bom dia a todo mundo. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda quem está por aqui comigo. A ordem de serviço ainda é um mistério para alguns, então nesse vídeo nós vamos desconstruir uma ordem de serviço e aprender de forma definitiva a entender esse documento. O meu nome é Caio e esse é o episódio 4 de aquecimento para a Semana do Técnico de Futuro, que é uma semana que vai acontecer entre os dias 22 a 26 de agosto, aonde eu vou ensinar o caminho que técnicos podem percorrer para faturar de 10 a 30 mil reais por mês com manutenção de celulares, partindo de qualquer nível técnico, ok? Eu preciso saber de vocês, se vocês têm dificuldade com ordem de serviço, manda no direct. Pelo visto, muita gente tem. Ainda é um mistério a ser solucionado, porque realmente a ordem de serviço ela envolve muita coisa, né? A ordem de serviço ela envolve aspectos legais, ela envolve aspectos de informação, ela envolve muita coisa que muitas vezes dá dúvida mesmo, né? E quando a gente é um pouco mais novo ou quando a gente não procura se aprofundar no assunto, a gente acaba por deixar essas dúvidas, as ocupações do dia a dia vão aparecendo e você acaba deixando de lado e aquelas dúvidas permanecem. Então a gente está aqui hoje para tentar esclarecer o máximo possível essas dúvidas para vocês. Esse vídeo é para os técnicos de futuro. E o que é um técnico de futuro? É aquele técnico que entende que só as habilidades de bancada já não são mais suficientes para ele se manter relevante no mercado. E esse vídeo não é para o técnico de futuro que acha que apenas saber consertar o celular vai levar ele para um futuro próspero. Porque por melhor que ele seja, precisa de habilidades comerciais, precisa de habilidades empresariais, precisa saber principalmente vender, ok? E por que é importante toda assistência técnica ter uma ordem de serviço? Porque a ordem de serviço é um documento que, primeiramente, fazendo uma visão geral da ordem de serviço, é ela que demonstra que a empresa está comprometida em agir corretamente, ok? Porque tudo que você faz, principalmente quando você vai prestar um serviço, ele tem que estar documentado. Você tem que ter evidências daquela transação, daquela negociação. Não é assim com os bancos? Não é assim quando você vai numa consulta médica? Não existe lá o prontuário, o receituário, não existe tudo? Então, não é diferente com o prestador de serviços. O prestador de serviços, ele precisa muito que essa ordem de serviço, ela exista, primeiramente, ela tem que existir, tem que ser um documento formalizado da empresa, tá? Pensado, não é aqueles modelinhos prontos que muitas vezes a gente compra, nada contra, mas a ordem de serviço ela tem que se adaptar ao padrão de funcionamento da empresa. As ordens genéricas, elas têm os campos, mas muitas vezes a forma de você operar, aquela ordem não atende. Falta um campo, tem campo demais, ok? Então, o que acontece? A empresa ela demonstra comprometimento quando ela tem uma ordem de serviço com o cliente. E ela demonstra autoridade, ela demonstra organização. Então, a ordem de serviço é um documento que ela tem diversas aplicações práticas e teóricas dentro de um sistema de gestão de uma assistência técnica de celulares. Agora, precisa ser impressa? Ela precisa estar 100% ser toda cheia de coisa, logo? Não. Ela precisa ser um documento claro, ela pode ser feita de forma manuscrita. Dá muito mais trabalho, é claro, mas ela também pode. Mas o que importa é a ordem de serviço conter as informações que são indispensáveis à prestação de serviços. Tanto indispensáveis de forma legal, como para manter a organização e a padronização da prestação de serviços para o seu cliente, ok? Então, a ordem de serviço, ela tem essa utilidade. Ela é muito importante. Eu arrisco dizer que depois, é claro, da cédula, ela é o documento mais importante da assistência técnica. E por que vale a pena, por menor que seja o serviço, você registrar ele na ordem de serviço? Porque a prestação de serviço ela tem que gerar indicadores. O que são indicadores? Indicadores, eles são dados que você utiliza para você poder medir o desempenho da sua empresa todo santo mês. Se você está fazendo mais troca de tela, se você está fazendo mais reparo de placa, se você está soldando mais conector de carga, ela serve para você medir os indicadores de garantia. Quantas ordens de serviço de garantia você está fazendo por mês? Ela serve para medir os indicadores de problemas. Quantos tipos de problemas e quais os tipos de problemas mais ocorrem na minha assistência técnica todo santo mês? Ela também serve para indicadores positivos.
Ela serve, por exemplo, para você saber os modelos que você mais troca a tela. Por exemplo, numa assistência classe A, B e C, você pode trocar a tela de aparelhos de entrada a 10 até a 50. Isso eu estou falando aqui genérico. Então, você sabe, por exemplo, que você trocou 30 telas de A50 no mês. Você sabe que você precisa manter um estoque. Então, a ordem de serviço, ela tem essa utilidade também. A ordem de serviço, ela serve para resguardar você do seu cliente e para resguardar o seu cliente de você. Porque embora a gente pense que é tudo sobre a gente, é tudo sobre o cliente. Então, o cliente ele se sente seguro quando ele leva um documento para casa, dizendo ali, ó, eu deixei o meu celular e deixei ele nessas condições. E eu quero retirar o meu aparelho nessas condições. E também para assistência técnica. Olha, eu peguei o seu celular nessas condições e quero receber e vou te entregar com o reparo que a gente combinou, nem mais nem menos. Se você está com a tampa arranhada, se você está com o vidro da câmera quebrado, não importa. O que importa é que o que a gente tratou vai ser cumprido. E vai estar tudo ali registrado aonde? Na ordem de serviço. Então, por isso que a ordem de serviço é um documento fundamental. Não deixe de ter. Teve uma vez que uma ordem de serviço salvou a minha empresa de um processo. Chegou um cliente mal intencionado, ela é um Moto E7, isso tem aqui 4 semanas atrás, para trocar, se não me engano, foi a subplaca de carga. Ela chegou para trocar a subplaca de carga. Quando ela chegou, o vidro da tela estava trincado. E ela ainda tentou. Quando a gente fez a troca lá, a gente precisa abrir, né? Ele é um celular que ele é meia tampa, então a tampa abraça o corpo quase todo. E ela estava com trincado no aro. Ela conseguiu pleitear o aro com a gente porque aquilo não estava na OS. Olha a importância. Como a gente aqui busca mais estar correto e não ficar dando problema para o cliente, causando problema com o cliente, a gente pagou outro aro para o cliente, porque não tinha como prever que o aro estava com aquela trinca lá na lateral. Só quando você solta, que é aquilo que o plástico solta, é inevitável, são ossos do ofício. Mas quando ela estava lá na frente, no balcão, ela ficou olhando o vidro e ela chegou a falar do vidro que estava quebrado. Só que o que resolveu o problema? Na OS estava registrado que o celular estava com o vidro quebrado. Se não tivesse, duas coisas poderiam acontecer. Uma, ela poderia pleitear outra tela. E se a gente recusasse, o que ela iria fazer? Como não existia evidência por escrito e assinada pelo cliente, ela poderia muito bem ir na justiça e processar a gente. Então, olha a importância da OS. Dos males, o menor. A gente teve que dar outro aro para o cliente. Não teve jeito. É uma derrota, mas é uma derrota aqui, 10 vitórias à frente, mais uma derrota. É assim que funciona o mundo do empresariado. Então, a gente ficou com os anéis, com os dedos e foram-se os anéis. Então, essa ordem de serviço, ela salvou. E se eu parar para contar todas as vezes que a ordem de serviço salvou a minha empresa de prejuízo e coisas podendo até se tornar coisas mais graves, eu fico o dia todo aqui com vocês. Eu preciso fazer 100 lives, porque é importante. Então, ela representa de forma legal e de forma de autoridade muita coisa para a empresa, ok? Muita gente, agora que nós chegamos no verdadeiro motivo da razão da gente estar aqui. Muita gente acha que pode colocar qualquer informação na OS. E não é bem assim, ok? A OS ela tem os campos dela, que são indispensáveis, e os campos suplementares, que são aqueles campos que a gente bota para fazer, como é que eu posso me expressar aqui? Uma boa prática de trabalho, ok? Então, existem os campos certos e cada um deles tem uma razão legal ou profissional de existir. Agora eu vou parar de olhar um pouquinho para a câmera que eu vou puxar a tela para eu poder visualizar aqui a OS e eu vou descrever os campos para vocês, ok? Vamos pensar na OS como um sistema de blocos, uma folha de papel e ela tem blocos, certo? São blocos de informação. Cada bloco ele é responsável por informar uma situação para o seu cliente e para a sua empresa, para a sua assistência técnica. O primeiro bloco é a identificação da empresa e a ordem cronológica da OS. Ali no primeiro campo vai ficar a logo da empresa, o nome da empresa, o CNPJ, endereço e contatos.
Então, repetindo, no primeiro campo fica a logo, o nome da empresa, o CNPJ, o endereço da empresa e contatos. E o número da ordem cronológica bem grande, lá no campo superior direito, eu recomendo, no campo superior direito, para você poder visualizar a OS e para o seu cliente, quando bater o rosto na OS, ele já perceber assim, olha, é uma empresa séria, tem CNPJ, tem contato, tem logomarca, tem identidade visual. Então, qual é a função do primeiro campo? Responsabilidade com o cliente. Você ali, quando você bota a cara para o cliente e mostra, olha aqui, ó, eu tenho uma empresa e esse aqui é o documento da minha empresa atestando que você deixou o seu celular. Aquilo ali já dá um impacto no cliente, positivo e profissional. E isso dá autoridade. E a autoridade vende. A autoridade te ajuda a chegar mais perto dos 10 a 30 mil reais por mês. Ok? Então, a sua OS tem que ter esse primeiro campo. O segundo campo, que a gente chama de bloco, é a identificação do cliente. Quais são os dados fundamentais do cliente? Nome completo, e tem que ser o nome completo, tá? Tem muito cliente que chega no balcão e dá o primeiro e último nome, ou o primeiro e segundo nome. O nome do cliente tem que ser o nome completo, e eu já vou explicar o porquê. O endereço do cliente tem que constar, no mínimo, tá? E no mínimo um telefone, de preferência o WhatsApp. E um campo suplementar, se você quiser, que eu boto na minha, é e-mail. Nem todo mundo usa mais, mas quem usa tem, e eu peço o e-mail quando o cliente está no balcão. Por que é importante o cliente colocar o nome completo e o endereço? Porque você não conhece a origem de todos os clientes que entram no negócio. Então, caso aconteça algum problema, caso as autoridades batam no seu negócio para precisar da informação sobre um celular que está com queixa de roubo, você tem como buscar esse cliente. Ah, Caio, poxa, mas e se o cliente dá um endereço falso? Isso, infelizmente, é um risco que a gente corre. Não tem jeito. É a mesma coisa do policial que sobe o morro. Ele corre risco de morrer. Não tem jeito. Então a gente também corre esse risco. É um risco inevitável, inerente à profissão. Isso aí a gente aceita e toca o barco. Mas a tua parte você tem que fazer, que é buscar todas as informações relativas ao cliente. Ok? Então, esse campo é fundamental por causa disso. E no campo da organização tem uma outra função indispensável. O WhatsApp do cliente. Por que isso? Comunicações de marketing posteriores. Para fazer o quê? Pesquisa de satisfação e pesquisa de mercado. Olha só como a OS já está ajudando você. Só no segundo bloco ela já está ajudando você a você poder se manter conectado e manter uma comunicação com esse cliente que pode ser constante a depender da tua disponibilidade. Ok? Então, indispensável esse campo do cliente tem que ter por razões de segurança, por razões de identificação e para você poder fazer um remarketing com esse cliente posteriormente. Pesquisa de mercado, pesquisa de satisfação para você saber a qualidade do seu produto. O que é produto? Ah, Caio, eu faço serviço. Não, mas você fornece um produto, manutenção de celulares. Por que um produto? Porque você tem um pacote, você entrega um pacote, uma garantia, você tem um atendimento, você tem uma embalagem, onde o conserto do celular é a parte final, é quando o cliente já abriu a caixinha toda e retirou e vai usar, ok? Até lá, o teu atendimento, a tua forma de agir, o teu comprometimento, isso tudo é a embalagem do seu produto. Então, esse campo é fundamental para te manter seguro em relação às informações do cliente e para você poder fazer remarketing. Nós temos algumas outras informações importantes. Data de atendimento, ok? Se de preferência com hora, tá? De preferência com hora, por quê? Porque muitas vezes o cliente fala assim, pô, deixei meu telefone aí de manhã e cheguei agora de tarde e não está pronto. Aí você pega lá a hora e fala aqui, ó, não, você deixou o seu telefone aqui, eram 2 horas da tarde. Matou a objeção do cliente, ali. Então, de preferência, é obrigatório? Não, mas é uma boa prática. Se você vai ter tempo para fazer, eu não sei, mas de preferência, se você puder fazer, é melhor, ok? Data
da finalização da OS. Essa sim, de preferência com hora, ok? Status da OS. O que é status da OS? Quando ela entra, você tem que ter cadastrado na sua empresa alguns status padrão. Por exemplo, pré-orçamento. O cliente deu entrada no balcão, o celular entra em pré-orçamento. Aí, esse pré-orçamento, ele vai para orçamento. O cliente, o técnico está orçando, você orça aquela OS e você fornece a informação da OS depois do orçamento, ou para o seu vendedor, ou você mesmo passar para o seu cliente. Isso aí significa que essa OS está em aprovação. Ela mudou o status. Em aprovação. Cliente aprovou, a OS está aprovada. Tem peça? Não. Aguardando peça. Tem a peça? O telefone vai para onde? Vai para em execução. Fez o serviço? Concluído, aguardando comunicação com o cliente. Você não precisa criar um status tão grande, tá? Já comunicou o cliente? Concluído, cliente comunicado. Concluído, cliente retirou. Garantia. Você tem que ter uma lista de status padrão e você tem que sim ter lá na OS. Você pode botar isso em caixinha de seleção. Existem várias formas de você fazer para você ir dando andamento na OS dentro do sistema. Vou explicar por que isso é importante. Digamos que você tem um volume de serviços grande e você não saiba exatamente, você tem ali se perdido ali, por exemplo, no pedido de peça. Aí você vai lá e olha na OS e você vê os que estão aguardando peça. Você já sabe. Só de você ver que está com o status aguardando peça, você já sabe já quais peças você precisa pedir. Quando o cliente precisa de uma informação, ele liga e fala, eu queria saber como é que está o meu telefone. Olha, está aguardando peça. Previsão de entrega amanhã, previsão de entrega hoje de tarde, previsão de entrega daqui a 1 hora. Olha o impacto positivo de profissionalismo que isso causa no seu cliente. Status da OS é fundamental. Orçamento reprovado. Você tem um status de orçamento reprovado. Fundamental. Estatística. Por que o cliente reprovou? Por que eu tive 30 orçamentos reprovados esse mês? Quais foram as causas? Falta de peça? Cliente não gostou do preço? Cliente não gostou do prazo? Você já tem um ponto de melhoria para o seu negócio. Você já tem uma condição de você estar melhor, de você sentar e falar assim, pô, vamos planejar isso aqui, vamos melhorar isso aqui. Olha só, você já melhora o seu atendimento. Mais uma importância da OS. Então, o status é fundamental. Se você é uma empresa que já tem mais de um funcionário, se você já tem o seu técnico, você precisa botar técnico responsável. Mas mesmo que seja só você a consertar o aparelho, bota o seu nome lá na OS. O cliente olha. Então, você começa a avaliar por ali que o cliente, ele sabe, pô, esse técnico aqui está cuidando do meu telefone. Noção de autoridade, noção de organização, noção de percepção de valor. E isso vende, porque no final das contas, vender é o objetivo. Então, nós paramos em técnicos. Se você tiver um vendedor, você bota o nome do vendedor que fechou a OS com o cliente. É fundamental quando você tem mais de um vendedor. E-mail ou número de série do aparelho. Isso é fundamental. Vou contar aqui uma história para você. Essa história é, assim, uma das coisas mais engraçadas que já aconteceu na minha carreira. Isso tem um tempo já, entrou 2 Moto E1 para fazer, para troca de tela, Moto E1. Olha só como essa história tem tempo. 2 clientes com exatamente o mesmo nome, o mesmo problema no aparelho e o aparelho da mesma cor. É uma situação que naquele dia eu acho que se eu tivesse jogado na loteria eu ganhava. Porque eu não sei se isso vai acontecer de novo, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas aquilo ali foi uma situação e sabe o que eu fiz? Como só tinha um E1 na minha bancada, eu não fui profissional. Eu peguei, achei a OS na gaveta de serviço concluído e entreguei para o cliente. Aí o cliente voltou algumas horas depois falando assim, cara, esse aqui não é o meu telefone. Aí eu, não é o seu telefone? Eu estava enganado. Tinham 2 aparelhos, 2 Moto E1, com o mesmo nome de cliente
a mesma cor e para fazer o mesmo serviço. O que me fez diferenciar os dois? Número do e-mail. Então, ele tem essa utilidade para você identificar o aparelho quando você tem aparelhos duplicados, e ele tem uma segunda utilidade fundamental. Ele consegue rastrear, caso você tenha algum problema, se o aparelho está com alguma pendência na justiça. Se ele está bloqueado por perda e roubo, se ele está suspenso por alguma operadora por falta de pagamento, se ele tem o MDM dele, está bloqueado. Então, você, pelo e-mail, você consegue mapear o aparelho, ok? Uma outra informação que a gente bota, e que eu acho fundamental botar para evitar qualquer tipo de confusão e qualquer tipo de mal-entendido, é cor da tela e cor do corpo. Eu acho fundamental. No meu negócio, é um campo indispensável? Não, não é indispensável. Mas, ao meu ver, é. Por quê? Porque como você vai depois, se você precisar pedir a tela, e o cliente levou o aparelho, ele não quer deixar o aparelho. Aí, se você não botar a cor da tela e a cor do corpo, como que você vai pedir depois a tela? Você vai precisar ligar para o cliente, porque você não anotou essa informação, certo? Então, se você bota, você já sabe a cor da tela que você precisa comprar, ou a tampa traseira, ou qualquer outro acessório. A cor da tampa traseira também fala da cor da gaveta do chip. A cor do aro também fala da cor do chip, da gaveta do chip. Então você tem todas as informações para você pedir uma peça. Então é fundamental. Um campo que eu ponho, que é indispensável, esse eu recomendo que vocês ponham veementemente, é o campo de acessórios. Por regra, eu não recebo acessório no meu negócio. Às vezes o cliente insiste, eu até arrisco que o cliente fique realmente um pouquinho chateado, dá uma impressão ali um pouco negativa, mas eu falo, cara, eu não fico com chip, não fico com capa, não fico com nenhum tipo de acessório na minha empresa. Não fico porque aquilo ali é muito fácil de você perder. E depois, o cliente vai querer problema com você e você às vezes vai ter que se ver indo numa loja da TIM, numa loja da Vivo, numa loja da Oi, comprar um chip virgem, morrer no dinheiro para poder ressarcir o chip do cliente que ele perdeu. Ou a capinha. E muitas vezes o cliente leva o chip e ele, depois de levar, ele jura de pé junto que deixou o chip com você. E ele perdeu ali mesmo na loja, a gente puxa a imagem da câmera, a gente mostra o atendente entregando o chip para o cliente, a gente mostra ele entregando o chip para o cliente, aí o cliente fica sem graça e vai embora. Então, esse campo, se o aparelho está com acessórios, é fundamental, porque ele assina embaixo. Depois ele assina essa ordem de serviço embaixo. Então, tudo que você está registrando, o cliente está atestando. A gente poderia falar aqui do checklist de entrada do aparelho, mas eu não vou falar aqui agora, porque a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais ali embaixo. Então, nesse bloco ainda tem o checklist de entrega do aparelho, ok? O que é o checklist de entrega? Você bota ali uma caixinha de seleção dizendo imagem, touch, slots do chip, sinal de rede, microfone, receiver, campainha, carga versus descarga, sobreaquecimento, flash lanterna, câmera frontal, câmera traseira, Wi-Fi, GPS, estado da carcaça. Essas informações, elas vão garantir que você entregou o telefone operacional para o seu cliente. E isso lá na frente dá uma baita noção de autoridade quando você testa o telefone todo na frente do seu cliente. Eu posso dizer para vocês que eu consegui reduzir os problemas do meu negócio depois que eu implantei essa prática, porque eu também já trabalhei errado. E depois que eu implantei essa prática na minha assistência, eu reduzi o meu índice de problemas com o cliente em 90%. Uma, você tem certeza que o cliente que o celular saiu perfeito. E duas, o cliente picareta fica sem graça de entubar defeito em você. Então, esse checklist de entrega do aparelho é fundamental, mas ele tem que ser precedido de uma prática que a gente não bota na OS, que é do pré-orçamento na bancada. Antes de, por exemplo, você vai trocar uma tela, antes de você colar a tela do seu cliente, você testa o aparelho inteiro. E é aí que entra a parte que gera mais discussão, vamos dizer assim,
na minha OS, que eu faço questão de correr esse risco, eu peço a senha do cliente. A maioria das assistências técnicas, elas têm o costume de zerar o aparelho do cliente. Se você botar o seu telefone na Samsung, as chances são que ele volte zerado. Eu não sei se todas as assistências trabalham com essa prática no Brasil, mas as que estão aqui perto da minha região, elas zeram o aparelho do cliente e elas não se responsabilizam por dados. Eu peço a senha do cliente. Peço, e isso aí também me economiza muito problema. E eu boto na minha ordem de serviço uma caixinha de seleção o seguinte: eu boto senha do cliente ou padrão e boto uma caixa de seleção escrito assim: optou por não deixar. Se o cliente opta por não deixar a senha, ele te impede de fazer os testes operacionais. A partir daí, você já não é mais responsável pelos resultados. Pode ser que na justiça ele ganhe? Tem essa possibilidade, porque o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele não prevê esse tipo de caso. Ele não prevê, por exemplo, ele não isenta a responsabilidade do prestador de serviços quando o prestador de serviços tem a impossibilidade de fazer os testes no aparelho do cliente. Vamos ser mais, a gente está sendo bem específico, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele é mais abrangente. Mas em nenhum artigo, nenhum capítulo, isso aí, eu não sou advogado, mas eu já li o CDC e eu já conversei com o meu advogado e ele fala a mesma coisa: Caio, não tem especificidade em relação a você estar impossibilitado de fazer os testes. Então, é uma causa que ela vai depender da cabeça do juiz, você ganhar ou não. Mas quando você bota isso na ordem de serviço, que o cliente não possibilitou você de testar o aparelho, aí você já tem um argumento em juízo e você já tem um argumento com o seu cliente. Ah, Caio, aqui, ó, poxa, meu aparelho não está funcionando sinal de rede. Olha, você não me deixou testar. Olha, Caio, meu aparelho ele não está funcionando Wi-Fi. Como que eu vou saber? Eu tinha acesso para testar o Wi-Fi do seu aparelho? Então, quando o cliente bota lá, optou por não deixar, você vai lá nos termos e condições de serviço e bota aparelhos que não podem ser desbloqueados, que o cliente não deixou a senha, não podem ser testados e nós não nos responsabilizamos por quaisquer outra falha operacional diferente do serviço que foi prestado. Então, é fundamental, isso está bem claro para o cliente quando ele entra, e está bem claro para a assistência, e você ter isso em mente para você poder ter firmeza na hora de conversar com o seu cliente. Eu peço a senha, é fundamental para mim aqui, para eu poder me resguardar, para eu poder testar o aparelho do cliente, para eu poder garantir a qualidade do serviço para o cliente, tá? Então, é uma prática que eu faço, recomendo a todo mundo fazer? Olha, existe risco, existe o risco, mas é um risco calculado, ok? Então, eu faço isso. E o campo de garantia é o último campo desse bloco. Qual é o campo de garantia? Você vai dar para o seu cliente a garantia que você trata. Eu recomendo a garantia do CDC, que é a abreviação de Código de Defesa do Consumidor. 90 dias, para tudo. Infelizmente, é isso aí. É o que eu faço porque eu tenho esse compromisso em atender o cliente de acordo com a lei. E eu recomendo que todos vocês façam, ok? O próximo bloco da ordem de serviço é o bloco de equipamento. Equipamento é um bloco onde você vai ter marca do aparelho, número do modelo do aparelho ou versão, vai a depender, o defeito declarado, defeito encontrado e a solução. Por que defeito declarado? Ah, desculpe, e ocorrência é o último campo, ok? Por que defeito declarado? Porque o defeito declarado não é o defeito que você acha que o aparelho tem. No defeito declarado, você discorre todas as informações que o cliente apresentou para você no balcão. E isso é fundamental, ok? Por quê? Isso aqui é um argumento que você tem para você poder fazer um orçamento mais assertivo, com mais precisão, e também para você poder argumentar com o seu cliente quando o seu cliente ele chega para você e fala: olha, mas meu aparelho não estava com esse problema. Aí você fala: olha só, aqui você falou que seu aparelho não conectava.
Então a gente foi buscar a causa da não conexão. Você falou que o seu aparelho teve contato com líquido. Então você pode ter qualquer tipo de problema no seu aparelho a partir daí. Ah, meu aparelho só entrou para fazer tela, ele caiu e apagou. Tá lá escrito, aparelho caiu e apagou. É claro, fica claro e não tem como você contra-argumentar, a não ser que seja aqueles 30% de clientes que não tem razão nenhuma, que chegam no seu negócio, sem nenhuma razão e querem pleitear algo só ganhando no grito. Mas na maioria dos clientes, quando você argumenta, quando você fala, ele entende, mesmo ficando chateado, ele entende, depois esfria a cabeça e acaba te dando razão. Então, o defeito declarado ele tem que ser tratado com muita atenção pela pessoa que está recebendo a ordem de serviço. E algumas perguntas são praxe. Seu aparelho teve contato com o líquido? O seu aparelho estava no carregador no momento do defeito? Seu aparelho sofreu algum impacto de grande intensidade? Aí ele vai falar, o que é grande intensidade? Caiu de uma escada? Caiu de algum andar de prédio? Caiu de algum veículo em movimento? Você vai puxando a informação do cliente. Por quê? Porque isso tudo serve para você diagnosticar e para você ver se o serviço é viável para você também. O cliente chega no seu negócio com a tela quebrada, mas o celular caiu do terceiro andar de um prédio. Poxa, terceiro andar do prédio, você já vai pegar o telefone, você vai testar ele de cabo a rabo. Por quê? Porque você sabe que a probabilidade dele ter mais algum defeito é muito grande. E se o cliente falar isso para você na entrada, você já tem um argumento. Falar, ó, cara, provavelmente o seu telefone não está só com a tela quebrada, não. Ele vai entrar em pré-orçamento, aí você já arreia a expectativa do cliente. Porque você tem que estar sempre alinhando a expectativa do cliente com a probabilidade real do serviço dar certo. Isso ajuda muito. Porque quando o cliente está com uma expectativa acima do serviço que você vai prestar, acaba tendo problema. Então, toda informação é necessária para você alinhar a expectativa, se comunicar corretamente com o cliente e deixar ele a par de tudo que pode acontecer com o aparelho dele. Ah, Caio, poxa, mas aí o cliente pode desanimar e não fazer a ordem de serviço. Olha, se o cliente desanimar e não fizer a ordem de serviço, porque pode existir um problema potencial, duas situações. Ou ele já sabe que tem e está querendo entubar para você, ou ele não vai assumir. Você vai botar o telefone na bancada, se tiver o segundo problema, ele simplesmente não vai aceitar o orçamento. Você já acaba com esse problema ali na frente, no balcão. Não adianta, existe uma diferença entre você fechar serviço e você lucrar com o serviço. São duas coisas totalmente diferentes. Tem muita gente que fala, cara, vendi muito. Pô, vendeu muito, você lucrou muito. Porque vender muito, tem gente que vende um produto e lucra 1 milhão. Tem gente que vende 10 mil produtos e não lucra R$1.000. E aí? Então, não é só você pegar o serviço. Ah, peguei, estou aqui com 10 aparelhos na bancada, estou com 30 aparelhos na bancada. Mas quando você vai ver os 30 aparelhos, tem um monte de BO, um monte de coisa ali que você vai casar com o aparelho, vai casar com o cliente vai ficar no teu balcão todo santo dia te perturbando e você no final das contas não vê dinheiro. Você arranhou tua reputação, perdeu seu tempo e tempo é dinheiro. Quando você está sentado na tua bancada, a tua hora vale dinheiro. Então, o defeito declarado é fundamental para você poder orçar corretamente e você poder entender o que o cliente aconteceu com o celular do cliente e você poder alinhar a expectativa dele em relação ao serviço. Aí o segundo campo, defeito encontrado. No defeito encontrado, você vai botar o que você achou. Aí sim, ali você vai descrever e com detalhes. Tudo o que você fez. Olha, foi feita uma análise com multímetro no aparelho. Você vai botar técnico, de forma técnica, mas de forma compreensível a leigos. Foi feita uma análise com multímetro e já sabe que é um aparelho, você não precisa explicar o que é o aparelho. E foi constatado que o conector de carga não está funcionando completamente. Isso causa uma deficiência de transferência de energia. Você pode simplificar esse argumento, tá? Eu boto assim. Isso causa uma deficiência de transferência de energia, o que pode resultar em falha de carregamento ou carregamento mais lento do aparelho. Ponto. Solução. Substituição do conector, reposicionamento, jumper, troca da subplaca.
Você vai botar o valor, solução, eu gosto de botar a solução e o valor do lado, ok? E ocorrências. Ocorrências é tudo aquilo que acontece com o aparelho enquanto ele está sob o domínio da assistência, sob responsabilidade da assistência. Durante a abertura do aparelho foi constatado que os parafusos estavam oxidados. Foi necessário desbastar um parafuso para poder ter acesso à placa e fazer o orçamento. Isso é uma ocorrência. Durante a abertura do aparelho foi constatado que a bateria estava inchada. Isso pode ser proveniente de alto consumo, sobrecarga no aquecimento ou vida útil da bateria no fim. Isso é uma ocorrência. Isso é claro, mostra para o cliente profissionalismo, protege a assistência e você não tem nada a perder. E ainda faz, sabe o quê? Você pode ter um upsell. O que significa isso? Fechar mais um serviço dentro do serviço. O telefone entra para trocar a tela, a bateria está inchada, você vai lá e já faz o orçamento da bateria. Mas você relata tudo. Muita gente troca a tela, a bateria está inchada, o que ele faz? Ah, a bateria está inchada, mas o telefone está ligando. Fecha a tela e manda o telefone embora. Aí o cliente, a bateria incha mais um pouquinho, descola a tela, o cliente volta na tua assistência e fala, aí ó, tua tela está descolando. Ah não, está descolando porque a bateria está inchando. Ué, a bateria está inchando? Você não me avisou que a bateria estava inchando. Eu não quero isso não, quero saber disso não. Meu telefone entrou, não estava com a bateria inchada não, cara. Agora vai lá e troca a bateria aí. É isso que acontece. Então, as ocorrências, elas têm que ser todas registradas na ordem de serviço. Tudo que acontece fora do cronograma, tudo que está fora do cronograma natural. Se o telefone entrou para trocar a tela, abriu, não viu nada, fechou a tela, colou, foi embora, não tem ocorrência. Mas se alguma coisa fora do que está planejado aconteceu e pode gerar um mal-estar, pode gerar um prejuízo, envolve o aparelho do cliente, ele tem que saber. Você com isso demonstra transparência, você demonstra que você tem zelo pelo aparelho do cliente, você demonstra um monte de coisas com isso. E autoridade, e eu vou repetir mais uma vez, incansavelmente, autoridade vende. Então, a solução é essa. E o último bloco, quer dizer, o penúltimo, né? O último bloco ele não é menos importante, mas eu já ia esquecendo de falar dele. O último bloco, termos e garantias. Eu não vou falar aqui, eu não vou detalhar termos e garantias, porque cada um parágrafo do termo tem uma razão de existir, tem uma causa legal, tem um impacto que vai causar positivo e também que pode influenciar nas vendas do seu negócio. Então, o termo de serviço é um termo mais delicado que tem que ser tratado especificamente. Mas você tem que ter um campo na sua assistência antes do último, sempre depois de tudo, com termos e garantias. E de preferência, pegar esses termos, copiar, imprimir em letras maiores e jogar no seu balcão. Ok? Eu não sei se vocês repararam, mas na minha OS ela não tem, eu já ia passando por isso também, na minha OS ela não tem checklist de entrada do aparelho. Por que não? Porque não tem espaço. Eu não preciso botar um checklist de entrada. Os meus vendedores eles são treinados para fazer o seguinte. Chega o telefone lá, eles testam os cliques dos botões, eles veem estado físico da carcaça, estado da lente, ele dá uma olhadinha pela lente ali para ver se não está embaçada de líquido, ele olha o estado da tela e olha o estado dimensional do aparelho, ok? Se a tampa traseira está um pouquinho abaulada de bateria inchada, se o frame está com alguma deformação dimensional, tudo isso é analisado. E tudo isso é colocado, sabe aonde? No defeito declarado. Porque é como se o cliente estivesse declarando que ele tem, que esse aparelho apresenta essas anomalias. E você informa para ele, tá? Não bota sem ele saber, não. Informa para ele, ó, seu aparelho está aqui, ó. Com a lente traseira da câmera está quebrada. Ó, seu aparelho está com uma deformidade aqui, ó. Isso aqui pode atrapalhar o assentamento da tela. Vamos fazer uma frontal com aro? Aí você já vende mais. Então, tudo isso tem que estar relatado em defeito declarado, porque o cliente vai assinar embaixo. Então eu não boto lá que eu vi o defeito. Eu boto que o cliente declarou o defeito. Porque dessa forma, ele não tem como depois contra-argumentar. Ah não, você botou isso aí, eu não vi na OS, eu assinei e não vi. Já gera discussão.
Não, você viu, falou, botou e ele assinou embaixo. Não tem contraindicação. Então, eu não faço checklist de entrada. Ok? Então, você vai ter os termos e garantias, voltando lá para o penúltimo campo. Você vai ter os termos e garantias. E você, dentro desses termos, você vai colocar tudo aquilo que está dentro da lei, não são as vozes da nossa cabeça, tá? Ah, garantia de 30 dias na troca de tela paralela. Cara, não faz isso. Não faz isso. Você está dando tiro no pé de escopeta. Não bota nada que seja contra a lei no seu documento, que esteja ferindo qualquer código civil e qualquer código de defesa do consumidor no seu documento. Porque a partir do momento que você assinou embaixo ali, você está testando assim, ó, estou descumprindo a lei. Então não faça isso. Você precisa que os termos e garantias do seu serviço estejam 100% alinhados com a legislação brasileira, com o Código Civil e com o Código de Defesa do Consumidor. Então, esses termos eles têm que ser tratados, sim, com muito cuidado. E você tem, sim, que, na maioria das vezes, buscar um apoio jurídico para fazer. Investe um dinheiro, porque isso vai resguardar você. Você vai ter mais firmeza para conversar com o seu cliente e o seu cliente vai ter menos firmeza para cobrar de você o que não é direito dele. Porque a partir do momento que você sabe os seus direitos como prestador de serviço, você pode ir além numa negociação. Você pode deixar, às vezes, de sofrer um prejuízo. Você pode ganhar uma autoridade dentro disso. Você fica mais seguro para prestar o serviço quando você sabe o que você pode e o que você não pode fazer dentro daquilo. E você também tem os termos de serviço que eles não ferem diretamente o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Por exemplo, a gente aqui não fica com chip. Então, ó, não ficamos com chips. Se o cliente quiser deixar o chip, é por conta e risco dele. Isso não fere nenhum código. Por quê? A gente está avisando, ó, a gente não fica, a gente não é obrigado a ficar. Não tem nada na lei, a gente é obrigado a prestar o serviço para o cliente da forma como a gente contratou. Agora, ficar com o chip dele? Não, não fica. Se ele fizer questão, ó, cara, é por tua conta e risco. Então, isso é um exemplo, tá? E tem vários outros exemplos. Então, você, por exemplo, você não pode pleitear a garantia aos sábados. Você pode vir aqui na garantia de segunda a sexta, das 10 às 16 horas. Não fere a lei. E é uma forma de você regulamentar como você quer que o seu cliente seja atendido, como você quer atender o seu cliente e estabelecer um padrão. Isso é um exemplo, tá? Isso não tem na minha ordem de serviço, não. Eu não boto. Eu recebo a garantia do cliente qualquer hora. Para mim, o pós-venda é tão importante quanto a venda. Inclusive, dá autoridade e a autoridade vende. Então, quanto melhor o pós-venda, quanto melhor o atendimento à garantia, quanto maior o suporte ao cliente, quando ele precisa de você e ele sabe que você não vai ganhar nada com aquilo, você ganha o cliente ali. Então, o pós-venda é tão importante ou mais importante que a venda. Então, fica a dica aí, pessoal. O último campo é o campo de data da entrega do aparelho, fundamental para você poder depois negociar a garantia, assinatura do cliente e a assinatura da empresa ou do técnico responsável. Fundamental ter esse campo. É esse campo que vai fazer valer tudo isso que a gente conversou aqui. É esse último campinho aí que vai fazer valer. Então, não deixa o cliente chegar, não quero assinar, e ele tem que assinar as duas vias. Duas vias. A sua ordem de serviço tem que ter uma via sua e uma do cliente. E ele tem que assinar a via dele também. Porque se ele um dia... Eu sei que isso aqui pode parecer negativismo, tá? Mas a gente considera o melhor cenário e o pior cenário. Todo empreendedor tem que fazer isso. Então a gente aqui está falando do pior cenário. Se ele for para a justiça com um documento sem assinatura dele, ele tem margem para discussão. O que é discussão? É quando ele argumenta, o juiz, o advogado da outra parte contra-argumenta. Isso é uma discussão. Aí ele argumentou, o advogado da parte que está processando argumenta, aí o outro advogado contra-argumenta e assim até surgir o resultado que é o juiz que vai definir. Então,
Tem que ter a assinatura dele nos dois campos, com data nos dois campos, obrigatoriamente, e a sua assinatura nas duas vias, desculpa, nas duas vias. Sempre, sempre, inevitavelmente, irrefutavelmente. Ah, não, tô com pressa. Chefe, assina aqui. É rapidinho. É pra gente dar segurança na nossa transação. É bom para você, sempre mostrando o que o cliente ganha. Porque aí fica mais fácil de você convencer ele a tomar uma ação desejada. Sempre mostra para o cliente o que ele tem a ganhar com aquilo. Então você vai lá, entrega para ele, assina, chefe, obrigado, mais tarde você vem pegar o seu telefone ou amanhã. E é isso que é uma ordem de serviço. Essas são as utilidades do campo. Eu gostaria de ter mostrado com imagens para vocês. Eu meio que improvisei essa live aqui de hoje, tá? Muita gente foi e pediu. Então eu quis fazer porque eu vi que era uma necessidade urgente de vocês. Eu espero ter ajudado. E eu quero que vocês deixem nos comentários as dúvidas de vocês. Nos comentários não, deixe no direct. Então deixa no direct lá que eu vou respondendo a vocês à medida que eu puder, ok? Eu espero que todos vocês tenham ótimas vendas nessa semana que vai se encaminhando para o fim. Desejo a todo mundo muita sorte e sucesso. Um abraço e até a próxima.